Romanos 8, 22, 23 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Agora o verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Amém? Os irmãos podem assentar, nós já oramos. Quero pedir atenção total de todos os irmãos. Eu sei que algumas coisas poderão tentar tirar sua atenção da palavra, como sempre. Isso também pode ser um acontecimento local, mas também pode ser uma estratégia diabólica para tentar tirar sua atenção da palavra. Então, fique esperto, porque o diabo, ele não somente retira a palavra que nós ouvimos, como também ele tenta impedir a palavra que você vai ouvir. Então, para ele não ter o trabalho de tirar o que você ouviu, ele provavelmente vai impedir você de ouvir para ele não ter que tirar. Então ele mesmo vai ter essa artimanha. O diabo é cheio de artimanhas, nós sabemos disso. Queridos irmãos, eu quero que você repita comigo o que nós vamos pregar hoje. Diga assim comigo: 3 gemidos para a glorificação. Amém. Queridos irmãos, nós vamos meditar no capítulo 8 de Romanos e vamos enfatizar esses 3 gemidos que nós lemos aqui. Nós lemos aqui o gemido da criação, o gemido de nós que temos as primícias do Espírito e o gemido do próprio Espírito Santo. 3 gemidos que anseiam a glorificação da igreja. O capítulo 8 de Romanos, quero situar os irmãos nisto para os irmãos entenderem a mensagem. O capítulo 8 de Romanos é um ensino teológico acerca do processo da salvação, que culmina na glorificação. A ideia do apóstolo Paulo no capítulo 8 é levar a igreja a ter certeza de que eles serão glorificados, os crentes serão glorificados. E o que Paulo faz com isto, quando ele escreve o capítulo 8? Do verso 1 até o 4, ele faz um resumo da justificação. Ele diz que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo quer dar certeza para você e para mim, primeiro para os romanos, porque ele escreveu para os romanos, mas depois para os demais leitores. Ele quer nos dar a certeza de que aquele que está em Cristo não tem mais sobre ele condenação. Ele está justificado de seus pecados. Deus não mais o condenará, e se Deus não condena, ninguém mais pode condenar. É isso que Paulo quer dizer do verso 1 ao 4. Paulo passa também pelo processo santificador, do verso 5 ao 13. E no verso 5 ao 13, ele vai falar daquelas coisas. A inclinação da carne é carne, a inclinação do Espírito é vida e paz, a inclinação da carne é morte, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas todos que estão no Espírito, eles não vão dar lugar aos desejos da carne. Enfim, Paulo vai falar desta situação que chamamos de santificação. Paulo quer dizer o seguinte, do verso 5 ao 13, ele quer dizer que se você foi justificado, do verso 1 ao 4, então você deve viver uma vida assim, como no verso 5 ao 13. Surgiu agora no Brasil um fenômeno chamado neocalvinismo, que na verdade eu chamo de pseudo-calvinismo. Por quê? Ele é um falso entendimento da doutrina bíblica do calvinismo. É um falso entendimento. As pessoas dizem assim: se você é justificado, você pode viver do jeito que você quiser, que está tudo resolvido. Você não precisa se preocupar com os pecados, com nada disso, porque Jesus já lavou tudo, Jesus já perdoou tudo. Então, a pessoa vive ao contrário do que Paulo diz ao verso 5 ao 13, que Paulo no 5 ao 13 ele fala sobre as inclinações da carne e do Espírito, para mostrar para a igreja a diferença. Você é justificado? Amém? Então ande segundo o Espírito, é isso que ele quer dizer. Se você diz que é justificado, mas anda segundo a carne, então você não é justificado.
mas tem algumas igrejas no Brasil agora, porque descobriram a doutrina do calvinismo, agora tentam deturpar a doutrina do calvinismo, dizendo que você pode viver do jeito que você quiser, porque você já está perdoado, você já está justificado, você não precisa provar mais nada. Agora, pelo contrário, se você é justificado, você precisa provar para você mesmo, não é para Deus, porque Deus já sabe quem é dele, mas provar para você mesmo que você anda no Espírito e não segundo as inclinações da carne. Então, Paulo fala sobre isso do verso 5 ao 13. Do 14 ao 17, Paulo fala da nossa adoção. Paulo está dizendo que nós fomos adotados por Deus quando nós cremos em Jesus na sua família, na família espiritual. E então, até o final, Paulo quer levar os leitores à conclusão da glória que nos aguarda. Observe inclusive o final do verso 17, que ele diz assim para os romanos e também para nós. Ele diz: ora, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Paulo está dizendo que você precisa ter certeza que você será glorificado. Você precisa ter certeza. Você sofre, mas sofra com Cristo, porque se você sofre com Cristo, com certeza com Ele você também será glorificado, porque Cristo foi glorificado. Paulo está dizendo, o capítulo 8 é para dar certeza para a igreja, que todas as coisas nos levarão a ser glorificados. Olhando então para as aflições que nos cercam, o apóstolo exalta a glória que nos espera acima de todas as aflições, tentando elevar os nossos olhos para a glória, de tal modo que nós venhamos a nos esquecer de todas as provações que nós passamos aqui. É incrível o texto que o presbítero Alex leu no início do culto sobre o apóstolo Pedro. Vocês precisam sofrer, mas saibam que tem alguém que vos firmará, que vos fundamentará para vos levar à glória eterna. Eu falei quase que ele prega o que eu vou pregar hoje, porque a palavra de Deus é assim, e como ele diz, os cultos de Deus são temáticos, são guiados pelo Espírito. O Espírito vai guiando o culto para um mesmo propósito, para uma única palavra que ele quer trazer. E aqui nesta noite, o que nós vamos trazer é exatamente isto: eleve os teus olhos acima de todo sofrimento, eleve os teus olhos acima de toda dor, acima de toda provação, porque o apóstolo Paulo está dizendo: se você sofre com Cristo você será glorificado. Glória a Deus. Então que ele entra agora a falar dos 3 gemidos. É aqui que ele fala que no universo, no cosmos, existem 3 gemidos que ecoam. Esses 3 gemidos gritam por todo o universo, e eles gritam para a nossa glorificação. Primeiro gemido é o gemido da criação. Deixa a sua Bíblia aberta dos versículos 19 até o 22. O apóstolo Paulo, no versículo 19, ele fala que a natureza ou a criação de Deus, ela tem uma ardente expectativa. Ou seja, no termo grego quer dizer uma antecipação intensa. A criação de Deus, ela tem uma intensa ansiedade. Os irmãos podem perguntar, mas como assim? Será que árvore tem expectativa? Rios e mares, pedras, onças, leões têm expectativa? Sim. Irmãos, não só a criação do planeta Terra, todo o universo, ele tem uma intensa expectativa, e nós vamos ver por que o universo que Deus criou tem uma expectativa. Paulo responde no versos 20 e 21, ele está dizendo, em primeiro lugar, a criação tem uma intensa expectativa, porque ela ficou, verso 20, sujeita à futilidade. Vamos lá, observe comigo. Deus criou todas as coisas perfeitas para o louvor de sua glória, e Deus criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Agora, por que estas coisas que Deus criou ficaram sujeitas à futilidade? Na nossa Bíblia está escrito vaidade, é a mesma coisa. Vaidade é futilidade, é coisa inútil.
a criação ficou sujeita à inutilidade, ela ficou sujeita àquilo que é vão. Mas por que ela ficou? Diz o versículo, ela ficou assim, não voluntariamente, verso 20, mas por causa daquele que a sujeitou. Queridos, quando Deus criou todas as coisas, Ele entregou para quem? Para Adão. Ele entregou para Adão cuidar, mas Adão, tendo na sua mão o domínio da criação de Deus, ele resolve pecar contra Deus. A queda de Adão afetou seriamente toda a criação de Deus, porque nós pensamos assim, poxa, Adão, ele trouxe o pecado para a humanidade, não somente para a humanidade, mas também para a criação, porque Adão não era somente representante dos seres humanos, Adão também era responsável pela natureza, pela criação. Olha como foi sério o problema do pecado. Não atingiu somente os homens, mas também a própria natureza. Agora, por que a natureza ela tem esta expectativa? Verso 21 diz, porque na revelação dos filhos de Deus, ela também será libertada do cativeiro da corrupção. No grego, a decomposição. Você já percebeu que todas as coisas na natureza se decompõem? Você já percebeu que a ferrugem come o ferro? Você percebeu que os detritos, os lixos, eles se tornam orgânicos e voltam para a terra em forma de elementos químicos novamente? Você já percebeu que tudo que você compra novo depois fica velho? Você percebeu que você mesmo fica velho? Eu não vou dizer isso sobre mim, mas... Você percebeu que algumas rugas, alguns cabelos brancos, nós sofremos morte das nossas próprias células, todas as coisas na natureza, elas caminham, de acordo com a segunda lei da termodinâmica de Albert Einstein, diz que todas as coisas caminham para a decomposição, mas não foi Albert Einstein que inventou essa lei, ele apenas descobriu, porque já está na Bíblia. Está falando aqui, o cativeiro da decomposição. Todas as coisas caminham para a degeneração, para a decomposição. Mas você sabe por que isso aconteceu? Porque Adão submeteu a natureza de Deus debaixo do pecado. Se Adão não tivesse feito assim, não existiria ferrugem para consumir o ferro. Não existiria decomposição química, descarbonização dos elementos dos seres que utilizam o carbono para viver. Se Adão não tivesse entregue, porque a Bíblia está dizendo que a natureza ficou assim não voluntariamente, não foi por vontade da criação, mas por causa daquele que a sujeitou, por causa daquele Adão que recebeu domínio sobre ela e não cuidou dela como Deus havia ordenado no mandato cultural. Por isso a natureza geme. Olha só o verso 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Queridos, ela geme. A palavra gemer no grego é a mesma palavra que dá origem àquela nota musical chamada sustenido. Sustenido é o quê? É meio tom acima de um tom natural. Isso é o sustenido. Ou seja, se você estiver passeando pela escala natural das notas musicais, quando você encontra um sustenido, ele é uma elevação semitônica, ele é uma elevação semitônica de uma nota. Isso quer dizer que, se você estiver tocando em uma escala natural, por exemplo, Dó maior ou Lá menor, que são as duas notas que tocam todas as 7 notas naturais, e elas são também chamadas de notas semelhantes, né? Quando você toca em Dó ou em Lá menor, se você colocar uma nota sustenida, ela vai dar um desafino geral.
Paulo está dizendo que a natureza grita insustenido. Paulo está dizendo que a natureza ela tem um gemido fora da escala. Ele está dizendo que a natureza, a criação de Deus, o grito que ela dá é dissonante. E isto por causa do pecado. Ela geme. Só que a palavra gemer aqui, no grego, é gemer juntamente com. A natureza não geme sozinha. Ela está gemendo com alguém. E Paulo diz também que ela tem dores de parto. A natureza, a criação de Deus, ela está com tanta ansiedade que nós, igreja, sejamos logo glorificados, que ela tem dores até de parto. Martin Lloyd Jones, ele dizia que um pé de goiaba, por exemplo, quando ele vai dar o fruto, a goiaba dele, ele fica olhando, figuradamente, que goiabeiro não olha, mas ele fica olhando para o ímpio e ora a Deus e fala assim, a goiabeira ora a Deus e fala, Senhor Deus, eu tenho mesmo que dar o meu fruto para esse ímpio que zomba do teu nome, que não acredita em ti? Eu gostaria de dar o meu fruto somente para os teus filhos que serão revelados, para eu ser liberta do cativeiro da corrupção, mas aqui estou gemendo, eu vou dar uma goiaba para esse ímpio que não crê no teu nome. Às vezes é por isso que eu acho que o pé de manga do vizinho lá, que é bem na divisa do meu terreno, dá mais manga para o meu lado. E ele fica injuriado, tem hora que ele fala assim, ô vizinho, vou cortar esse pé de manga, porque ele não dá manga para o meu lado, só para o seu. Eu falei, não tem problema não, eu pego aqui e dou para o senhor. Não é? Queridos, a natureza geme, aguardando sabe o quê? Ela aguarda que um dia a igreja seja glorificada. Parece que Deus já imprimiu na natureza que o dia que nós formos glorificados, todas as árvores frutíferas, elas darão seu fruto com alegria, e eles vão dizer assim, nós damos o nosso fruto para o povo de Deus, revelado na glorificação, para a glória dos filhos de Deus, aleluia, glória a Deus. Está escrito aqui, diz que é para a glória dos filhos de Deus. Diz agora no segundo lugar, o gemido é dos crentes, dos salvos. Em primeiro lugar, você vê que quem geme é a criação. A própria criação espera o dia que Jesus voltar para a gente ser glorificado. Agora diz aqui no verso 23 ao 25, que os salvos também têm um gemido. Irmãos, a queda, ela trouxe degradação, não somente para a natureza, mas também para a humanidade. E visto que ainda estamos no corpo natural, nós também ficamos sujeitos aos efeitos da queda. Por exemplo, doenças, velhice, acidentes, pecado e morte. Todas estas coisas são o fruto da queda e do pecado sobre nós. Já falamos dos seus efeitos sobre a natureza, mas agora vamos falar que os efeitos do pecado também nos atingiram fortemente. Os efeitos do pecado atingiram a humanidade como um todo, mas a palavra de Deus diz que o povo eleito do Senhor são as primícias de Deus. Tiago 1,18 diz que, segundo o seu querer, Ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias de suas criaturas. Irmãos, querem entender o que isso significa? Deus tem toda a sua criatura, seja da natureza ou dentre a humanidade, dos anjos, Deus tem tudo isso que Ele criou pelo poder da sua palavra. O pecado vem e mancha tudo isso, o pecado consome tudo isto em sua depravação, e a criação de Deus fica manchada pelo pecado. Então o que Deus faz? Deus resgata tudo. Veja, não é somente a igreja que Deus vai resgatar. A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele resgatou com a sua morte todas as coisas, mas nós, a igreja, os salvos, nós somos as primícias desse resgate. Nós estamos em primeiro lugar no resgate da morte de Jesus.
Foi muito lindo quando nós falamos aqui agora que a natureza será transformada. No novo céus e nova terra, Deus transformará, Deus passará este mundo por um processo de fogo, de purificação, e nos dará uma nova terra, novos céus e nova terra. É isso que a Bíblia diz, amém? A Bíblia diz isto, então Deus fará isto por nós. Porém, a Bíblia diz que mesmo Deus restaurando todas as coisas, nós, a igreja de Jesus, é que somos as primícias de suas criaturas. E Paulo aqui está dizendo da mesma maneira que nós temos as primícias do Espírito Santo. E nós que temos as primícias do Espírito Santo, fomos também afetados pelo pecado como todas as demais criaturas. Todas as demais criaturas foram atingidas e nós também. Porém, Paulo diz o seguinte, que nós, os que temos as primícias do Espírito, gememos também, como a natureza geme, esperando a nossa glorificação, que Jesus volte para o nosso corpo ser glorificado. Ele diz aqui no verso 23, e não somente ela, não somente a criação, não somente a natureza, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que somente quem tem as primícias do Espírito pode gemer. Você vê uma igreja hoje, e eu me refiro agora de um modo geral, generalizadamente falando, eu me refiro a uma igreja que não geme mais. E nós vamos ver como é que uma igreja geme. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o gemido é interior, ou seja, é uma angústia interna, é um suspiro que vem de dentro da igreja, por ela olhar a sua situação. E você pergunta para mim, mas nós não já estamos justificados? Precisamos gemer por quê? Este é o mal do pseudo-calvinismo. Ele acha que porque estamos justificados não precisamos gemer por mais nada, como se a justificação fosse a finalização do processo salvífico, mas não é. A justificação, ela está no meio. A justificação, ela é o perdão dos nossos pecados, mas a libertação dos nossos pecados é a santificação. Entendam isso, queridos irmãos, igreja do Senhor, entenda agora. Justificação é porque você e eu não devemos mais nada no tribunal de Deus. Agora, santificação é nós nos libertarmos todos os dias do pecado que está agarrado em nosso corpo de carne e nos persegue todos os dias em nossa mente. É isto que Paulo está dizendo. E para que a igreja faça isso, ela precisa gemer. Eu pergunto a você, igreja, você tem gemido? Você tem gemido contra o seu pecado? Igreja do Senhor, você tem gemido por causa do pecado? Porque o pecado, ele é fruto de uma natureza caída, e nós mesmos caminhando para o céu, ainda temos uma natureza caída, igreja. A igreja não está mais gemendo pelo pecado, irmãos, porque ela está sendo ensinada ilusoriamente. As pessoas estão ensinando errado para a igreja. As pessoas estão dizendo, vamos bradar de júbilo, vamos cantar de alegria, vamos sorrir, pular, vamos festejar. E Deus está dizendo, troquem a alegria pelo pranto. O Espírito está dizendo, gemam, façam lamentações, pranteiem em seus corações, porque vocês ainda estão presos em um corpo de carne que simboliza a união com o pecado. E olha, o Espírito, as primícias do Espírito habitam em nós, e mesmo assim ainda temos que gemer. Ah não, pastor, eu não preciso gemer porque eu não tenho pecado. Não. E como é que fica o olhinho, né? Quando passa uma cobiça desejosa aos olhos da carne. Como é que fica? E como é que fica um desejo de mentir, e às vezes mente mesmo para sair de uma situação embaraçosa? E como é que fica o ódio, a falta de perdão? Não precisamos, não, gemer.
Como que fica um espírito invejoso, fofoqueiro? Como que fica, irmãos, as obras da carne que a Bíblia diz que estão dentro do nosso coração e nos perseguem todos os dias? Paulo está dizendo, nós que temos as primícias do Espírito, aqui de dentro deveríamos suspirar, deveríamos gemer, nós precisamos aguardar esta redenção do nosso corpo. Paulo está dizendo aqui, até ele chama de adoção, né? Alguns confundem quando está lendo isso, mas nós não já fomos adotados? Lá no verso 16 ele não falou que todos que o Espírito testifica o nosso Espírito somos filhos de Deus? No verso 14 ele não falou que todos que têm o Espírito de Deus são filhos de Deus? Por que Paulo fala de adoção aqui neste versículo? Veja bem por que ele fala de adoção. Não seria glorificação, que ele diz, nós aguardamos a adoção, mas ele diz, a saber, a redenção do nosso corpo. Ele não está falando de adoção no sentido de que Deus já te adotou na família. Ele está dizendo que, assim como Deus já te adotou na família, o processo de adoção começou, mas você ainda não foi concluído neste processo, de modo que você se pareça com o filho mais velho, que é Jesus. Por isso que ele diz, ainda temos que esperar a finalização da adoção, que ele diz. E o que é isso, Paulo? É a redenção do nosso corpo. O nosso corpo ainda precisa ser igual ao de Jesus. O apóstolo João também diz isso em 1 João 3,2, ele diz, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Você sabe o que quer dizer isto? Agora você é filho de Deus, mas só vai ser manifesto que você tem um corpo de filho de Deus quando ele se manifestar. E João diz isto, sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Aleluia. É por isso que Paulo diz que é a adoção, porque o processo já começou, de sermos filhos de Deus, e de fato já somos. Se eu morrer agora, se você morrer agora, nossa salvação está garantida, porém, o nosso corpo ainda não se parece com o do Filho de Deus. Aí eu pergunto, igreja, deixe-me perguntar a você, você tem gemido por isto? Nas suas orações, você tem reservado um tempo para gemer, para suspirar e para dizer, Senhor, livra-me do corpo desta morte? Como disse o apóstolo mesmo no capítulo 7, se você voltar, o penúltimo versículo do capítulo 7, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está gemendo aqui, irmãos. Paulo está dizendo, eu também aguardo o dia em que meu corpo será semelhante ao de Cristo. Por isso ele diz no verso 25, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. A igreja não tem mais gemido por um novo corpo. Eu pergunto até para mim mesmo, para nós aqui todos, qual foi a última vez que você orou e disse assim, Senhor, eu estou ansioso para ter meu corpo de glória? Qual foi a última vez? Alguém vai dizer, acho que eu nunca orei assim. Não é verdade? Mas Paulo está dizendo, os que têm a primícia do Espírito, os verdadeiros salvos, quando eles oram, eles gemem, porque esperam um dia ter o corpo igual ao de Jesus. E terceiro e último lugar, Paulo diz o gemido do Espírito Santo. Verso 26 ele diz, também o Espírito, amém? Semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Queridos, vamos entender este versículo, que para mim é um dos versículos que tem sido mais usado errado no meio cristão. Vamos compreender este versículo. Primeira coisa, Paulo diz que o nosso gemido sozinho não surtiria efeito nenhum, mas ele é ajudado pelo gemido do Espírito Santo. Paulo diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, ou seja, nós mesmo, veja irmãos, olha onde eu quero chegar aqui, ó. Quase ninguém ora pela glorificação do seu corpo, não é verdade? Vamos supor que orasse, vamos supor que todo mundo orasse pela glorificação do seu corpo, que já não ora, a igreja não geme por isso, mas vamos dar um crédito para a igreja, vamos supor que a igreja gemesse
esperando o seu novo corpo, tá? Se a igreja ainda gemesse, que ela não faz isso, mas se ela fizesse, não valeria nada se o Espírito Santo não nos ajudasse. E olha, o Espírito Santo está aí para nos ajudar, e nós nem oramos por isso. Primeira coisa que Paulo diz é isto, que o nosso gemido não surtiria efeito se o Espírito não nos ajudasse, porque ele diz, não sabemos orar como convém. Aí as pessoas pegam este versículo e falam assim, não pode orar para Deus de qualquer jeito, porque o Espírito chega lá e ele conserta a sua oração diante de Deus, porque você não sabe orar como convém, você vai falar para Deus um monte de coisa errada, aí o Espírito Santo vai lá e corrige o que você estava... Quantos já ouviram isso? Não é verdade? Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está dizendo que você pode orar de qualquer jeito, que o Espírito Santo vai corrigir. Já ouvi até pastor dizer assim, você pede a Deus um carro, mas não fala a cor do carro, o ano do carro, a placa do carro, você não fala nem nada do carro, e Deus vai te dar o quê? Uma porcaria, porque você pediu uma coisa sem especificar. Mas se você pedisse um carro novo e não sei o que, Deus te daria um carro novo, porque você está especificando, você não sabe orar, aí precisa estar lá o Espírito Santo consertando suas orações diante de Deus. Antigamente eu acreditava nisso, depois eu pensei, mas que Deus burro, eu peço uma coisa e Ele é onisciente, sabe de todas as coisas, não sabe o que eu preciso? É burro esse Deus que eles estão falando, é burro. Pastor, você não tem medo de blasfemar? Não, não, porque não é sobre Deus que eu estou falando, é sobre o Deus que eles dizem, e não é Deus, então eu posso chamar de burro. Mas o nosso Deus é onisciente, e não somente onisciente, Ele é sábio, e não somente onisciente e sábio, Ele é soberano, poderoso, todo poderoso, Ele sabe o que nos é necessário, disse Jesus, antes mesmo de nós o pedirmos. Portanto, não importa como eu peço a Deus as coisas, e não é disso também que Paulo está falando. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, primeiro, você tem orado pela redenção do seu corpo? Você tem orado pela glorificação do seu corpo? Você tem sentido o peso do efeito do pecado sobre a sua vida, de tal modo que isso te incomode, e você vem orar a Deus pedindo a restauração do seu corpo? Você tem orado assim? A maioria da igreja hoje, se fosse sincera, ela ia dizer, não, Paulo, não tenho orado assim. Mas supondo que ela tivesse, ela diria, sim, apóstolo, nós temos orado assim, nós queremos a redenção do nosso corpo. E o apóstolo Paulo ia responder mais, mas vocês não podem ter uma resposta se o Espírito não ajudar nesta oração. É isso que ele está dizendo. Agora olha a ligação, a natureza geme, esperando que nós sejamos glorificados. Nós gememos, ou pelo menos deveríamos gemer, porque ainda estamos presos ao corpo de pecado. E terceiro, o próprio Espírito Santo, irmãos, o próprio Espírito Santo que habita neste corpo caído, que somos nós, ele também geme diante do Senhor, esperando que a igreja seja glorificada, para que ele possa habitar em uma igreja pura e transformada. É isso que quer dizer o versículo. Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele deseja habitar numa igreja pura. Sabe, quando Jesus esteve na terra, quem habitava nele? O Espírito Santo. E Jesus tinha pecado? Não, o Espírito Santo habitava em Jesus com toda a alegria dele, porque habitava em um homem sem pecado. Agora o Espírito Santo habita em nós e nós temos pecado, então o Espírito Santo geme, porque ele quer também que um dia nós sejamos glorificados como Filho de Deus. É isso que o versículo quer dizer. Ele não quer dizer que você ora errado, o Espírito Santo conserta. Deus não precisa de ninguém estar consertando a oração minha diante dele, não, hein? Ele sabe do que eu vou pedir antes do que ele sabe do que eu preciso antes que eu peça. O salmista Davi disse que a palavra nem me chegou à boca e ele já sabe de tudo. Para que Deus precisa de alguém estar consertando? Não, pai, não era isso que ele queria dizer, não. Ele queria dizer aqui, poupe-me. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, mesmo se orássemos pela nossa redenção do corpo, ainda seria uma oração fraca. Mas o Espírito, ele vem, o Espírito, ele intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, aleluia.
Então no versículo 27, você vai ver Paulo fazer aqui um trabalho, ele vai mostrar na verdade um trabalho entre o Pai e o Espírito. Olha, que interessante, aqui há um trabalho entre o Pai e o Espírito, a primeira e a terceira pessoa da Trindade. O verso 27 diz assim: e aquele que sonda os corações, que é Deus Pai, sabe qual é a mente do Espírito, que é o Espírito Santo, porque segundo a vontade de Deus, que é o Pai, é que Ele, o Espírito, intercede pelos santos, amém? Eis aqui o trabalho da primeira e da terceira pessoa da Trindade, Deus Pai e Deus Espírito Santo, trabalhando juntos. Primeiro, o Pai sabe a intenção do Espírito, e o Espírito intercede por nós, segundo a vontade do Pai. Por isso, irmãos, é que nós entramos no verso 28, agora o verso 28 faz sentido, quando Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas trabalham juntamente para o bem dos que amam a Deus. Agora dá para entender o verso 28, que também todo mundo usa errado. O verso 28, Paulo está dizendo o seguinte: meus irmãos, até o pecado que atingiu a natureza, presta atenção nisso aqui, igreja, até o pecado que atingiu a criação, até o pecado que atingiu o seu corpo, o meu corpo, até isso Deus está usando para o nosso bem. Até o mal que atingiu todo o universo na queda de Adão, Deus está usando para o nosso bem, para o seu santo propósito. E qual é o propósito, a intenção de Deus? Verso 29, é para que sejamos conformados à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Entendeu qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é o seguinte: Deus, a eternidade inteira, Ele teve quantos filhos? Um só. Por isso é chamado em João 3,16 de unigênito, único gerado. Deus só teve um filho a eternidade toda. Agora, Deus nos resgata para que Ele tenha o quê? Muitos filhos semelhantes ao filho mais velho, a fim de que Ele, Jesus, seja o quê? Primogênito, não é mais unigênito. Depois que Deus restaurou o seu povo, depois que Deus estabeleceu uma família para o seu filho, Ele fez esse propósito lá na eternidade. A Bíblia diz lá no verso 29, que os que de antemão conheceu. Sabe o que significa isso? Antemão significa eternidade passada, e conhecer significa amar, ter um relacionamento íntimo. Paulo está dizendo que os que Deus amou lá na eternidade passada, Deus também os predestinou para que eles sejam conformes à imagem de seu Filho Jesus, para que Jesus não seja mais o Filho único, ele seja o Filho primeiro, mas não o único mais. O único Jesus Cristo foi toda a eternidade, mas agora Ele não é mais unigênito, Jesus é primogênito. E se eu perguntar aqui, você quer ser conforme o Filho de Deus? Todo mundo quer. Mas primeiro, você tem gemido por isto? Você tem suspirado por isto? Se eu perguntar aqui, quantos querem ser como Jesus? Todos querem. Mas eu pergunto, e o verso 18? Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Eu pergunto, qual o seu relacionamento com o sofrimento? Como você tem se relacionado com o que você sofre? Tem crentes que eles ameaçam Deus por causa do sofrimento. Ele diz: olha, se eu continuar sofrendo, eu te largo. Tem crente que ameaça Deus, dizendo que se ele continuar sofrendo, ele sai da igreja. Ele não vai mais servir a Deus porque está sofrendo. Agora eu digo para você, você quer ser igual a Jesus? Todos querem ser iguais a Jesus, não é verdade? Mas como é que Jesus viveu a vida dele aqui na terra? Por meio do que ele aprendeu a obediência? Que diz em Hebreus 5:8. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Ele aprendeu a obediência por meio das coisas que padeceu. Se o próprio unigênito Filho de Deus passou pelo sofrimento, por que nós, que somos filhos adotados, não iríamos passar? Ou você está achando que é melhor que Jesus? Ou você esqueceu aqui do verso 28 que diz
que todas estas coisas cooperam para o seu bem, para que você um dia seja igual a Jesus. Você quer ser igual a Jesus? Então saiba que Deus vai usar tudo que for necessário para que você seja igual a Jesus. Não porque você quer, mas porque Ele te predestinou para isto. Deus vai usar tudo que for necessário para que você seja um dia igual a Jesus, para que teu corpo chegue ao corpo de glória igual ao de Jesus. Mas sabe o que Deus vai usar? Deus vai usar os elementos do mundo caído que Adão legou. Deus vai usar os elementos do corpo caído que nós herdamos de Adão. Deus vai usar, inclusive, nossas quedas, para nos santificar, para que um dia sejamos conformados à imagem de Jesus. Eu quero encerrar a mensagem de hoje, meus irmãos, usando o cântico de Paulo mesmo, no verso 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo está dizendo o seguinte: meus filhos, se Deus usou até as coisas do mundo caído para me aperfeiçoar e me levar à glória, se Deus usou até a maldade dos homens para matar o filho dele, olha o verso 32 que ele fala, aquele que não poupou seu próprio filho. Gente, Deus não poupou o filho dele, Deus entregou o filho dele por nós. Agora, se você olhar em Atos 4, 27 e 28, você vai ver, através de quem que Deus entregou o filho dele? Por mãos de iníquos. Deus não poupou o filho dele, que nunca pecou, que nunca errou. Deus não poupou, entregou na mão de Pôncio Pilatos, de Herodes, homens iníquos da nação de Israel e de gente dos gentios. Deus entregou por nós. E Paulo diz, se Deus fez isso com o filho dele por nós, como que ele não vai nos dar graciosamente todas as demais coisas? Tudo que você precisar para ser igual a Cristo, Deus vai te dar, porque o próprio Cristo Ele já te deu. E Ele te deu Cristo, não foi num presentinho dentro de uma caixinha, Ele te deu um Cristo crucificado, um Cristo esmagado, um Cristo ensanguentado no madeiro por causa dos seus pecados. E se Ele fez isso, Ele vai usar tudo que for necessário para te glorificar e te fazer semelhante ao Filho dEle. Por isso que quando o diabo vier acusar, verso 33, quem tentará acusação? Não tem acusação contra os eleitos de Deus, porque Deus já me justificou. Verso 34, quem é que vai nos condenar? Quem vai nos condenar? Se foi Cristo que já morreu por nós. Verso 35, quem é que vai me separar do amor de Deus? Se eu já estou vivendo essa vida com um corpo de carne ligado ao pecado, vivendo num mundo caído, cheio de pecado, o diabo, como anjo caído também, sendo um perseguidor da igreja, sendo um perseguidor do povo de Deus, se eu já estou vivendo tudo isto, quem é que vai me separar do amor de Deus? Se eu aguardo com gemido, com expectativa, o dia da transformação do meu corpo, quem vai me separar? A perseguição, é a fome, é a nudez, é o perigo, é a espada. Paulo diz, não, nada disso. Pode ler o 35 aí até o 39. No 38 ele fala, eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem o futuro, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer coisa que você pensar, poderá separar-me do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora os irmãos notaram que aqui nesse texto de Romanos 8 não tem o gemido dos ímpios, só tem o gemido da natureza, dos crentes e do Espírito Santo. Por que não tem o gemido dos ímpios aqui? Porque eles vão gemer no inferno para sempre. Eles vão gemer aonde arde, com fogo e enxofre, e haverá ranger de dentes e trevas eternas. Por isso que o gemido dos ímpios não está aqui. O gemido dos ímpios é um gemido de tortura. Por isso eu quero dizer para você e finalizar a mensagem dizendo isto. Você não quer gemer o gemido de tortura lá no inferno. Então gema hoje para ser liberto do corpo de pecado que você está, que eu estou, que nós estamos. Esta é a verdadeira oração do crente. A verdadeira oração de esperança é esta. Você viu no verso 24, Paulo falando? Ele fala, nós fomos salvos em esperança.
Por que ele diz isso, que nós fomos salvos em esperança? Isso é interessante quando Paulo diz isso. Ele diz que nós fomos salvos em esperança, porque todo crente, quando se converte, Deus não mata e leva para o céu logo, não. Deus deixa ele vivo, para o cara passar pelo sofrimento e ir desenvolvendo a esperança. Paulo diz que a esperança é fruto do quê? Romanos 5,3, ele fala, a esperança é fruto da perseverança. Quanto mais o crente persevera, mais a esperança dele aumenta. É por isso que quando você converte, você não morre logo e vai para o céu. Já vi crente falar, eu podia me converter e logo morar no céu. Se fosse assim, você ia chegar no céu um bebezinho. Mas não, Deus deixa a gente vivo aqui, para que nós cresçamos em esperança. Em esperança. Alguém, não me lembro quem, já disse, esperança é fé futura. Esperança é crer no futuro. Você crê na escatologia bíblica, irmãos? Você crê na vinda do nosso Senhor Jesus? Você crê na ressurreição dos mortos? Você crê na glorificação do seu corpo? Aleluia! Então, se nós cremos nisto, temos esperança. E a palavra de Deus diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus foi derramado em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aplauda ao Senhor e glorifica a Deus.